No vídeo de hoje, vamos mergulhar na mente de um dos maiores gênios da história do cinema, Alfred Hitchcock, um diretor que não apenas criou o suspense moderno, mas transformou o medo em arte. Com uma câmera na mão e silêncio como aliado, ele fez o mundo prender a respiração e nunca mais olhar para uma escada, uma janela ou um chuveiro da mesma forma. Prepare-se para conhecer a vida, a obra e os segredos de um mestre que revolucionou a forma como sentimos o cinema. Aproveite o vídeo e cuidado com o que está atrás da porta. Londres, 1899. Enquanto o mundo ainda tentava entender o que era o cinema, um bebê nascia no leste da cidade, Alfred Joseph Hitchcock. Nenhum prenúncio extraordinário, nenhuma profecia. Apenas mais uma criança inglesa em uma era de transição. Mas essa criança mudaria para sempre a forma como vemos, sentimos e interpretamos o medo. Mais do que diretor, Hitchcock foi um arquiteto das emoções humanas. Em seus filmes, o verdadeiro terror não vinha de monstros ou fantasmas, mas do vizinho, do olhar atravessado, do silêncio após um ruído estranho. Ele nos mostrou que o medo não está no escuro, mas no que a mente projeta sobre ele. Hoje, mais de um século após seu nascimento, Hitchcock ainda nos persegue. Seus filmes ainda nos desafiam, suas técnicas ainda influenciam e seu olhar, frio, calculado, quase clínico, continua presente em cada obra que nos faz sentir medo sem saber exatamente por quê. Venha ver o que há além da superfície. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Hitchcock cresceu em um lar católico, disciplinado até o limite. Sua mãe exigia que ele ficasse horas em silêncio, sentado aos pés da cama dela, refletindo sobre seu comportamento. Seu pai, um comerciante rigoroso, o presenteou com uma experiência traumatizante. Aos 5 anos, o pequeno Alfred foi entregue à delegacia local com um bilhete. O policial o prendeu numa cela por alguns minutos e disse: "Isso é o que fazemos com meninos maus." Esses episódios moldaram profundamente seu senso de punição, culpa e vigilância, temas que mais tarde se tornariam obsessões cinematográficas. Em quase todos os seus filmes, o protagonista é injustamente acusado, perseguido, observado. Coincidência? Talvez não. Nos anos 1920, Hitchcock começou a trabalhar nos estúdios britânicos da Paramount, primeiro como designer de letreiros para filmes mudos. Era um tempo em que a imagem dizia tudo, e isso o moldou profundamente. Aprendeu a importância de cada enquadramento, de cada movimento de câmera, de cada silêncio. Em 1925, dirigiu seu primeiro longa, Jardim dos Prazeres. Mas foi com O Inquilino Sinistro que Hitchcock começou a formar sua identidade. Inspirado pelos assassinatos de Jack, o Estripador, o filme já trazia elementos fundamentais. Um protagonista ambíguo, a tensão crescente, o uso da luz e sombra como personagens. Hitchcock não queria apenas contar histórias. Ele queria manipular o espectador, controlar suas emoções como um maestro com sua orquestra. Durante os anos 1930, Hitchcock dirigiu uma série de thrillers que o consolidaram como mestre do suspense britânico. Chantagem e Confissão, o primeiro filme sonoro do Reino Unido, Os 39 Degraus, um modelo de thriller de fuga, e A Dama Oculta, onde uma senhora desaparece em um trem e ninguém acredita. Esses filmes marcaram seu domínio sobre o efeito Hitchcock. A tensão não vem do que está acontecendo, mas do que poderia acontecer. Ele dizia: "Há uma grande diferença entre suspense e surpresa. Se uma bomba explode sem aviso, é uma surpresa. Mas se o público sabe da bomba e ela não explode, isso é suspense." Em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Hitchcock se mudou para os Estados Unidos. Logo dirigiu Rebecca, com Laurence Olivier e Joan Fontaine. O filme venceu o Oscar de melhor filme. Embora a estatueta tenha ido ao produtor David Selznick, Hitchcock permaneceu sem prêmios da Academia por toda a sua carreira. Nos anos seguintes, sua filmografia foi marcada por ousadia. Suspeita brinca com a dúvida sobre um possível assassinato dentro do casamento. Sabotador termina com uma perseguição na Estátua da Liberdade. E em Um Barco e 9 Destinos, toda a ação se passa dentro de um bote salva-vidas, uma limitação espacial que se transformou em recurso narrativo. Os anos 1950 foram o auge da carreira de Hitchcock, um desfile de obras-primas que definiriam gerações. Pacto Sinistro. 2 desconhecidos trocam crimes.
uma parábola sobre culpa e cumplicidade. Janela indiscreta. Um fotógrafo com a perna quebrada observa seus vizinhos pela janela. Mas será que viu um assassinato? Um corpo que cai. Um detetive obcecado por uma mulher. Uma espiral de identidade, controle e loucura. A essa altura, Hitchcock já era uma marca. Tinha controle total sobre seus filmes. E mais, seu rosto e voz eram tão conhecidos quanto os de seus atores, graças ao programa de televisão Alfred Hitchcock Presents, no qual aparecia com humor seco e irônico, sempre flertando com o mórbido. Nada, porém, prepararia o público para a psicose. Inspirado em um caso real. Ed Gein, assassino e ladrão de túmulos. Hitchcock criou um pesadelo psicológico. A protagonista, Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, é morta logo após a metade do filme. Isso era inconcebível à época. A cena do chuveiro, com mais de 70 cortes em menos de 1 minuto, tornou-se uma das sequências mais analisadas da história do cinema. Norman Bates, vivido por Anthony Perkins, tornou-se um dos vilões mais complexos e assustadores, não por sua violência, mas por sua humanidade fraturada. Hitchcock financiou o filme do próprio bolso, usou sua equipe de TV e proibiu a entrada do público nas sessões após o início. O resultado? Um fenômeno de bilheteria e um divisor de águas. O cinema nunca mais seria o mesmo. Após Psicose, Hitchcock lançou Os Pássaros, onde aves atacam seres humanos sem motivo aparente. É uma metáfora do caos irracional. A ideia de que o mundo pode se voltar contra nós sem explicação. A ausência de trilha sonora intensifica o desconforto. O som das aves é a única música. Em seguida, veio Marnie, um drama sobre uma mulher cleptomaníaca e traumatizada. O filme dividiu opiniões, mas é um estudo profundo sobre repressão sexual, identidade e controle, temas caros ao diretor. Os anos 70 não foram tão gentis com Hitchcock. O público mudava e seus filmes perdiam força comercial. Ainda assim, Frenesi de 1972 trouxe um retorno às raízes do suspense violento, com cenas ousadas para a época. Seu último filme, Trama Macabra de 1976, era mais leve, quase uma comédia sombria. Hitchcock morreu em 29 de abril de 1980, aos 80 anos. Foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, mas faleceu antes de receber a honraria oficialmente. Muito se escreveu sobre Hitchcock como artista e como homem. Controlador, obsessivo, genial, capaz de feitos técnicos extraordinários, mas emocionalmente distante. Dirigiu com precisão cirúrgica. Tratava seus filmes como equações visuais. Também surgiram denúncias, como as de Tippi Hedren, que relatou abuso psicológico durante as filmagens. É importante lembrar, reconhecer a genialidade não significa ignorar os aspectos sombrios da personalidade de um criador. O cinema contemporâneo caminha sobre as sombras que Hitchcock projetou. Diretores como Brian De Palma, David Fincher e Christopher Nolan não apenas se inspiraram em sua obra, construíram sobre ela, não importa quanto tempo passe. O suspense, quando bem feito, ainda fala a linguagem de Hitchcock. Alfred Hitchcock nos mostrou que o cinema é mais do que imagem. É sugestão, ritmo, antecipação. Ele nos ensinou que o som de um passo, o abrir de uma porta, o olhar por uma fresta podem ser tão poderosos quanto 1000 explosões. E talvez seja por isso que, mesmo décadas após sua morte, seus filmes ainda nos fazem suar as mãos, prender a respiração, desconfiar do vizinho. Porque no fim, Hitchcock não filmava apenas histórias. Ele filmava a alma humana e os medos que fazemos de tudo para esconder. Hitchcock costumava dizer que o cinema era como a vida, só que com as partes entediantes, cortadas. E talvez por isso, mesmo depois de tantas décadas, seus filmes continuem tão vivos, porque no fundo o que ele realmente cortava era o véu entre o espectador e o medo. Se esse mergulho na mente de Hitchcock te arrepiou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também vê o cinema além da superfície. E me conta nos comentários, qual filme de Hitchcock ainda vive nos seus pensamentos? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, fiquem em paz e até a próxima.